O título da nossa ministração hoje, conforme foi divulgado, é a cura da falta de integridade ministerial. Tem sido maravilhoso, queridos, o retorno que nós estamos recebendo. E o número de igrejas e superintendências ou campos que estão aproveitando as ministrações para também ministrar aos pastores locais, aos obreiros, à igreja local. Tem sido assim um tempo realmente de cura do Senhor para a nossa Igreja Unida. E nós vamos perseverar até o fim deste ano nesse tema, a cada mês com um aspecto específico sobre o qual nós necessitamos de cura. E hoje nós vamos falar sobre a cura da falta de integridade ministerial. Como eu disse no vídeo de divulgação, não vou aqui tratar de caráter, apesar que todas as questões envolvem o nosso caráter. Nós já falamos sobre isso em momento apropriado. Tá? Mas nós queremos falar principalmente de comportamentos e atitudes que causam, às vezes, dificuldades ou enfermidades espirituais para o corpo de Cristo e para nós mesmos. Eu baseei como texto inicial o texto da carta a Tito, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 1. Eu vou ler primeiramente do versículo 4 ao 9, e depois do 14 a 16. Eu estou usando nesse comentário aqui, nesse início, eu estou usando a NVI, a nova versão internacional, então, se for possível, coloque essa versão para que os irmãos acompanhem. Já quero avisar os irmãos que daqui a pouco, assim que terminar nosso encontro, vocês já estarão recebendo, já está lá com o pastor Marcelo Dávila, vocês estarão recebendo a íntegra desta mensagem escrita, tá? Com todos os textos bíblicos que usaremos aqui e todos os comentários que vamos fazer, cada um dos nossos convencionais, e depois o pastor Cláudio estará também distribuindo para aqueles pastores que ainda não são convencionais, para que também recebam esse material. Então, carta a Tito, capítulo 1, versículo 4, diz assim: A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a eles. Versículo 14. E não deem atenção a lendas judaicas ou a fábulas, como diz alguma tradução, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Voltando no capítulo 1 agora da mesma carta, capítulo 1 de Tito, também usando a NVI, do versículos 7 e 8. Capítulo 2, nós estávamos no capítulo 1, que é capítulo 2, me perdoem a confusão. Capítulo 2 de Tito, versículo 7 e versículo 8 diz assim: Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade
e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Amém. Partindo desse texto, vamos procurar entender qual é o propósito de Deus para nós nesta manhã. Vocês já ouviram certamente aquela expressão que diz: o uso do cachimbo deixa a boca torta. Já ouviram, né? Espero que ninguém aqui tenha essa experiência por usar o cachimbo. Nem estou estimulando isso. Mas esse ditado, ele existe, né? E ele significa que hábitos, costumes, vícios, especialmente aqueles hábitos, costumes ou vícios repetidos durante muito tempo, que acabam deixando marcas ou consequências desastrosas, consequências duradouras. Por exemplo, né, se usássemos esse texto, esse ditado como parâmetro, a pessoa poderia dizer: poxa, eu estou com um problema na boca, estou com problema no queixo, não estou mastigando direito, estou com alguma dificuldade, eu não sei que doença é essa. Mas não é doença nenhuma, é o costume de usar o cachimbo, no caso do ditado, né, que fez isso acontecer. E isso acontece às vezes conosco, de termos costumes e hábitos, vícios. E quando eu falo vício, eu não estou falando de vício de droga, de bebida. Vícios é tudo aquilo que nós fazemos e parece que faz parte já da nossa vida, é até inconsciente muitas vezes, que nós repetidamente estamos praticando. E isso muitas vezes causa consequências negativas, consequências tanto físicas, morais como espirituais. Vamos partir desse princípio. Uma das palavras mais fortes que Paulo usa ao escrever a Tito é a palavra integridade. Ele diz a Tito com bastante clareza: em tudo, capítulo 2, versículo 7, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Mas qual o significado da palavra integridade? Integridade é o estado ou característica daquilo que está inteiro, daquilo que não sofreu diminuição. Significa plenitude, significa inteireza. Também poderíamos dizer que integridade é aquilo que não está menor do que era ou daquilo que deveria ser. Ser íntegro é não ser menos daquilo que eu deveria ser. Igualmente, integridade pode ser definido como o estado do que não foi quebrado, alterado ou agredido. Em nosso contexto de igreja, integridade é não ter uma face religiosa e uma face profissional, outra face profissional. É não ter uma face religiosa e outra face comercial. É não ter uma face religiosa e outra face estudantil. É não ter uma face religiosa e outra face familiar. Quer dizer, é sermos aquilo que nós somos em todos os ambientes, sem qualquer mudança. Isso é reflexo de uma pessoa íntegra, ou seja, inteira. Às vezes a gente usa a expressão integridade relacionado com aspectos morais. Também é. Mas a verdade é que significa mais a inteireza, a completude do ser humano como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus, como crente no Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, ser íntegro é viver a tua vida espiritual, viver a tua fé firmemente na igreja, ou em qualquer lugar onde você esteja, ou em qualquer circunstância. Ser o mesmo em todos os lugares. Não podemos ser íntegros em determinadas áreas e não sermos íntegros em outras áreas. Quando não existe integridade, isso compromete o nosso ministério, nosso serviço,
além de desonrar o santo nome do nosso Deus e causar escândalos na igreja e perante o mundo. Ser uma pessoa íntegra significa cultivar um caráter que seja um reflexo daquilo que Deus é. É para isso que nós somos chamados, para refletirmos a imagem e semelhança de Deus. Ainda que no nosso físico nós não consigamos fazer isso, todavia nós podemos com a nossa vida, não é? Porque o nosso físico está condenado à morte, não é? A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus, mas através da vida renovada, restaurada, renascida, através da morte de Cristo e ressurreição de Cristo, nós temos que ser o reflexo da glória de Deus. Então, integridade é isso, é ser uma pessoa que cultiva e que reflete o caráter de Deus, aquilo que Deus é. Nós precisamos entender também a diferença entre influenciar e controlar. Posições de liderança, amados, sempre trazem consigo alguma autoridade, algum poder. Toda posição de liderança traz isso. O grande segredo da liderança é nós conseguirmos não nos rendermos ao poder ou à autoridade do cargo. Nos rendermos ao poder ou à autoridade da posição que nós ocupamos. Alguém disse que a autoridade é como sabão. Quanto mais você usa, menos você tem. Não é assim com sabão? Quanto mais usa, ele vai ficando menor. A autoridade é isso. Liderar não é ser uma pessoa autoritária. Não é usar uma posição para exercer poder sobre outras pessoas. E quanto mais nós fizermos isso, menos autoridade nós teremos perante as pessoas a quem lideramos. Usar o poder ou autoridade para alcançar objetivos pessoais, ou para conseguir que as pessoas façam o que o líder quer, é um pecado muito grave. E infelizmente isso acontece com frequência. Eu vi um vídeo recentemente, não vi totalmente, me aborreci tanto com o que ouvi que não consegui ouvir até o fim. E um suposto pastor, se referindo à igreja, chamou a igreja de vários nomes bem estranhos, e dizendo: aqui quem manda sou eu. Se alguém não gosta, vai procurar o lugar que goste. Eu mando nessa, desculpa a expressão, acho que uma delas foi pocilga. Essa foi a mais suave de todas. Quer dizer, alguém que se refere à sua própria igreja e ao seu cargo como uma pocilga, ele nem percebe que está diminuindo a sua própria posição. Porque ele administra uma pocilga. Ele não foi achado digno de dirigir, de administrar, de cuidar de uma igreja de verdade, de um rebanho de verdade. Em Lucas 22, 25 a 26, Jesus disse assim: Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Vocês, porém, não serão assim. Eu quero enfatizar esta frase. Aquilo que é comum para as pessoas que exercem autoridade na sociedade não é o exemplo para nós como autoridades espirituais. Jesus deixa claro, lá fora se faz desse jeito. Lá fora é assim que as pessoas agem. Mas aqui dentro da casa do Senhor não deve ser assim. Pelo contrário, continua o mestre, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como aquele que serve. E o apóstolo Paulo, na sua primeira carta, capítulo 5, versos 2 e 3, nos exorta também dizendo: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente,
nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança do Senhor, mas servindo de exemplo ao rebanho. Queridos, Deus não nos chamou para assumirmos cargos. Deus não nos chamou para assumirmos posições. Deus nos chamou para assumirmos ministérios. Vocês percebem a diferença? Vocês compreendem a diferença? Um ministério é um posto de serviço. Cada um serve a Deus dentro do corpo de Cristo com um ministério diferente. Mas todos estão servindo, todos somos servos. E Deus não nos chamou para ocupar cargos. Deus me chamou para ser pastor, titular, presidente, vice-deus, querubim ungido da Igreja Unida. Primeiramente, longe de mim tal arrogância. Mas Deus me chamou para ser servo. Deus me chamou para ser servo. Deus te chamou para ser servo. Deus não chamou para ter um cargo. Você vai ter o cargo de pastor. Você vai ter o cargo de pastora. Ou qualquer outro cargo dentro da obra de Deus. Vocês entenderam isso? Deus não nos chamou para assumirmos cargos, mas para assumirmos ministérios. Quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, versículo 7, ele está dizendo assim: mas temos esse tesouro, segundo aos Coríntios 4, 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. É por causa da forma de colocar aqui que eu prefiro a NVI. Ela é muito mais clara. Eu vou repetir o versículo. Temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Não há virtude nenhuma em nós que não provenha de Deus, da sua graça e da sua misericórdia. Não há graça, não há sabedoria, não há competência, não há facilidades, não há nada que exista em nós, no exercício do nosso ministério, que venha de nós mesmos. Pastor, mas eu estudei, eu me preparei, eu fiz vários cursos. Mas até isso veio de Deus. Que a palavra de Deus deixa claro, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Então Paulo está dizendo aqui que quanto maior a fraqueza do vaso, mais evidente será o poder de Deus. Quanto menor eu for, maior será Deus. João Batista entendeu isso tão bem, e ele disse: importa que eu diminua e que ele cresça. Quanto maior for Deus na minha vida, menor tenho que ser eu. Senão ele não vai aparecer. Quem aparece é a minha capacidade, quem aparece é a minha autoridade, a minha sabedoria, a minha liderança, é meu domínio, é o meu controle. Nós fomos chamados para sermos vasos de barro. Vasos de barro são humildes. Vasos de barro são quebrantados. Vasos de barro não são arrogantes. Vasos de barro não são pretensiosos. Se alguém poderia se vangloriar do que sabia e do poder que tinha, era Paulo. Não é? Todos nós sabemos. Um homem extremamente culto, com poder dado pelas autoridades para fazer o que ele quisesse. Mas esse Paulo se apresenta à igreja de Corinto, é como se ele tivesse ouvido, falou: chegou aí o Paulo, fariseu, preparado aos pés de Gamaliel, anos estudando a palavra. Certamente ele vai trazer um ensinamento muito elevado para nós, algo precioso,
Talvez ele tenha ouvido qualquer coisa assim, porque ele fala as seguintes palavras, na primeira carta, capítulo 2, do versículo 1 até o 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Eu não vim aqui para mostrar quanto eu sei. Eu não vim aqui para mostrar como eu falo bonito. Eu não vim aqui para mostrar quão profunda é a minha mensagem. Ele está dizendo isso. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Ou seja, o relacionamento dele com o Senhor era a coisa mais importante na vida dele. E ele queria falar disso, ele queria falar desse Jesus Cristo. E ele diz no versículo 3, e eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha, presta atenção, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ah, queridos, se nós tivéssemos mais essa disposição hoje, quão diferentes seriam as nossas igrejas e quão diferentes seriam os nossos cultos, se nós subíssemos a um púlpito para pregar a palavra, com esse temor e esse tremor a que ele se refere. Estive entre vós com fraqueza, em temor e grande tremor, mas as minhas palavras, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Até que ponto o exercício do nosso sacerdócio, o exercício do nosso ministério tem tido como resultado manifestações de espírito e de poder no meio da igreja? Até que ponto as nossas pregações e as coisas que o nosso ensino, as nossas atividades de liderança resultam em manifestações do poder de Deus, manifestações do Espírito Santo? Há cultos que a gente passa o culto inteiro, não se escutam glória a Deus. Em alguns lugares é assim. E o culto é lindo, muito bem estruturado. O louvor é maravilhoso, quase tão bonito quanto o louvor da Unimusic. Quase. Porque tem uma coisa que faz a diferença. Por melhor que seja, se não tiver unção, não tem valor nenhum. Na pregação, a unção faz a diferença. Uma coisa é eu falar palavras sublimes e maravilhosas. Outra coisa é uma pessoa sem instrução falar as mesmas palavras, mas com unção. O resultado vai ser esse que Paulo queria: manifestações de espírito e manifestações de poder. Aleluia. Eu estou trazendo para vocês primeiramente o propósito de Deus. Esta é a vontade de Deus. Um dos grandes pecados que um líder pode cometer é ser orgulhoso. Porque o orgulho destrói completamente a vida do líder. O orgulho torna a pessoa incapaz de aprender, porque ele acha que não precisa. O orgulho faz a pessoa acreditar que é autossuficiente e não precisa de mais ninguém. Ele se isola, ele se afasta. O orgulho faz a pessoa não se submeter a ninguém. Ele rejeita a autoridade, ainda que de forma passiva e não declarada. O orgulho faz a pessoa acreditar que está acima das regras. O orgulho faz o líder acreditar que é infalível. O orgulho torna a pessoa uma pessoa sem compaixão. E o orgulho torna a pessoa uma pessoa vulnerável. Ele acha que está forte, mas está fraca.
Ele acha que tem poder, mas não tem nenhum. Pelo menos não o poder de Deus. Provérbios 16, 18 nos ensina com as seguintes palavras: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O orgulho vem antes da destruição. É a Bíblia Sagrada quem declara isso. Ou seja, para uma pessoa orgulhosa, se ele não se conserta, se ele não se corrige, a única expectativa que ele tem para o seu futuro é a destruição. E por que eu estou dando tanta ênfase na questão do orgulho? Porque o orgulho, quando instalado no coração da pessoa, impede essa pessoa de reconhecer suas limitações, impede a pessoa de se submeter a tratamento, a correção. O orgulho não deixa a pessoa mudar, porque ele acha que ele é o cara, ou a cara. O orgulho faz isso. Então ele não se submete, ele não aceita reprimenda, ele não aceita repreensão, ele não aceita orientação, não aceita uma liderança. O que vai acontecer? Ele não muda. E todas as coisas que nós poderíamos analisar, eu vou citar algumas delas aqui, que nós poderíamos citar como falta de integridade ministerial, ou seja, certos cachimbos que a gente usa na nossa vida, que tem deixado a nossa vida torta, a nossa boca torta. O orgulho é o pior de todos eles, e nada dessas coisas conseguirá ser tratado. Que outras áreas nós poderíamos mencionar? Eu não vou trabalhar com cada uma delas, vou apenas mencionar. Erros na vida financeira, corrupção, ganância, ou não há isso no seio do ministério e da igreja? Uso indevido de autoridade, problemas de imoralidade. Cada dia mais nós ficamos sabendo de casos de pastores e até pastoras que assediam, que atraem crianças, e coisas horríveis como essa. A hipocrisia, o que é a hipocrisia? Fingir uma coisa que não é. É usar uma máscara. Todo mundo pensa que ele é legal, mas ele não é legal, não. Não é bacana, não. A imoralidade sexual, que nós já mencionamos. Falta de transparência. Às vezes, quem mais exige transparência é quem menos é transparente. E acredite, eu sei o que eu estou falando. Às vezes, quem mais exige transparência é quem menos é transparente. Manipulação ou omissão da verdade. Falta de cuidado com o rebanho, falta de cuidado com a equipe. E nós poderíamos escrever aqui uma série de hábitos que às vezes vão sendo normalizados no nosso dia a dia e nós não percebemos isso. Nós não nos damos conta disso. Outro erro bastante comum, principalmente em liderança, é a síndrome do sucesso. Hoje em dia é o que mais tem. O que é isso? É a pessoa ficar obcecada pelo sucesso. A nossa sociedade está obcecada com o sucesso. Pastores e líderes acabam sendo transformados em produtos de consumo. Profissionais simpáticos, talentosos, habilidosos, que procuram sucesso, poder, influência e prestígio, enquanto fazem prosperar suas igrejas e ovelhas. Note que a igreja prospera, pelo menos numericamente falando.
São grandes igrejas. Eu não sou contra grandes igrejas, eu quero que todas as igrejas da Unida sejam grandes. Mas não à custa da verdade, não à custa da integridade ministerial. O Evangelho foi transformado num produto e a igreja num grande supermercado. As pessoas foram transformadas em consumidores e o líder no gerente desse grande empreendimento chamado igreja. Já está se tornando comum nos dias de hoje construir-se templos no formato de shopping para atrair mais gente. Repito, irmãos, eu não sou contra querer ganhar as pessoas, querer conquistar povo, eu não sou contra isso, vocês têm que entender o que eu estou falando. O que me preocupa é o que está por trás disso. Tudo isso serve para a sociedade, meus queridos, mas na igreja não se mede o sucesso pelas realizações. O meu sucesso não é baseado nas coisas que eu faço. O meu sucesso não é baseado nas iniciativas. O meu sucesso tem que ser baseado no meu relacionamento com Deus e o quanto eu consigo transmitir Deus para os meus liderados. O quanto eu consigo transmitir vida cristã. O quanto eu consigo transmitir virtude do Espírito. E sendo assim, perde-se a importância do número. Todos nós queremos. Mas Deus às vezes constitui capitão de 10, de 50, de 100, de 1000. E de todos esses capitães, Ele quer a mesma fidelidade, a mesma integridade, a mesma honradez ministerial. Vocês entendem isso, não? Duas graves consequências podem advir desse comportamento. Que comportamento, pastor? A síndrome do sucesso. Primeiro, buscar sucesso sem discernir a vontade de Deus. O sucesso pelo sucesso. O crescimento pelo crescimento. E segundo, buscar sucesso sem fazer a vontade de Deus. Então, o primeiro é não ter interesse em saber qual é a vontade de Deus. E em seguida, fazer sem obedecer à vontade de Deus. São graves essas consequências. Quando eu meditava nisso, algumas coisas vieram à minha mente e algumas coisas eu anotei aqui. Qual é a vontade de Deus para o nosso ministério? Se eu preciso saber a vontade de Deus, para que eu possa fazer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para o nosso ministério? Primeiramente, nós temos que entender uma coisa. O ministério não é nosso. Nós é que somos do ministério. O ministério não é nosso. Nós é que somos do ministério. Pastor, qual a base bíblica para isso? Efésios 4:11. Ele designou, a tradução corrigida atual, diz assim, Ele mesmo deu, presta atenção, Ele não te deu um ministério, mas Ele te deu para o ministério. Presta atenção no versículo. Ele pegou, escolheu pessoas e falou, eu tenho um ministério que precisa ser desenvolvido, eu vou pôr você nele, tá? Eu vou te dar para esse ministério. Então, a tradução que eu mencionei aqui, ele fala exatamente, e Ele mesmo deu, alguns para apóstolos, alguns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para serem mestres. O ministério já existia antes da pessoa. E se essa pessoa desistir no meio do caminho, o ministério vai continuar existindo. Ele vai levantar outra pessoa. O teu ministério já existia antes de você. Se você não corresponder, Ele tira você e põe outro, porque o ministério é dele.
O ministério é dele, o rebanho é dele, a igreja é dele. Não tem nada nosso aqui, nada. É tudo dele, queridos. Nós somos mordomos dele. Nós somos seus servos. Nós estamos a serviço dele. Amém? Quem tem um ministério pode agir como proprietário, tomando suas decisões com base nas suas preferências pessoais. Estou mencionando aqui agora a diferença entre ter um ministério e ser do ministério. E pertencer ao ministério. O ministério não me pertence, eu pertenço ao ministério. Eu estou repetindo isso, porque é muito importante que isso fique gravado. Então quem tem um ministério pode agir como proprietário dele, tomando suas decisões com base nas suas preferências pessoais. Mas quem foi dado para o ministério, quem foi entregue para o ministério, age como servo, compreendendo que a sua vida pertence a Deus e que sua missão é cumprir a vontade de Deus. Entenderam a diferença? E se nós entendermos isso, não somente nós vamos entender isso, mas vamos entender também, vamos poder conseguir também buscar o conhecimento de qual é a vontade de Deus, porque Deus não revela a sua vontade àquele que tem um ministério, Ele revela a sua vontade para aquele que foi dado para o ministério. Quem tem um ministério, ele se torna arrogante, ele se torna orgulhoso, mas aquele que foi dado para o ministério, ele fala: Senhor, estou aqui, o Senhor me pôs nesse ministério, o que é que eu tenho que fazer? Ah, você vai pastorear, como que eu devo pastorear? Você vai pregar, como que eu devo pregar? Eu vou dirigir o ministério de socorros da igreja, como que eu devo fazer isso? Quando nós somos dados para o ministério, é o dono do ministério que determina como nós vamos agir e como nós vamos fazer. E qual é então a vontade de Deus? Já ministrei sobre isso o ano passado. Ano passado não, acho que ano retrasado. Porque ano passado acho que eu nem preguei aqui na reunião. Fiquei um ano inteiro sem pregar. Só preguei em dezembro ano passado. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, qual é a vontade de Deus, qual é o propósito. Você pode entender quais são os alvos para o nosso ministério. Com o que eu tenho que me preocupar no cargo que eu ocupo? Com o que eu tenho que preocupar? Então Paulo fala isso escrevendo Efésios capítulo 4, do versículo 12, um trecho que talvez vocês saibam até de cor. Então, a partir do versículo 12, ele fala. No 11 ele falou, ele deu pessoas para ministérios específicos. E no versículo 12 ele diz, ele começa a falar o propósito. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Tem pastor que passa 40 anos na frente da igreja e não tem quem possa substituí-lo. Passa 20 anos na frente de um trabalho, não tem ninguém para pôr no lugar dele, porque não preparou ninguém para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Há igrejas que são igreja cheia de meninos na fé. Não amadureceram, não foram instruídos, não receberam alimento para crescerem na fé. Até que todos alcancemos a unidade da fé, cada um crê de um jeito. Mas o objetivo é todos termos a mesma fé, crermos da mesma maneira. E do conhecimento do Filho de Deus, o quanto os meus liderados realmente têm conhecido mais a Jesus Cristo através do meu ministério. E quando eu digo meu ministério, é o ministério no qual eu fui colocado, não é meu. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha o versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças,
levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Eu estou concluindo. Meus amados irmãos, líderes da obra de Deus, todos esses costumes e erros, e até outros que não foram mencionados, podem trazer deformidades, enfermidades para nós e para o corpo de Cristo. A cura da igreja começa pelo altar. A cura da igreja começa pela liderança. A cura da igreja começa pelo pastorado. Porque a igreja vai ser aquilo que o seu líder é. A igreja vai ser um reflexo da sua liderança. Se o pastor for muito animado, a igreja vai ser muito animada. Mas se ele for animado e vazio de Deus, vai ser uma igreja animada e vazia de Deus. Então Paulo fala, o propósito de tudo isso, que tudo o que? Preparar os santos para a obra do ministério, o corpo de Cristo ser edificado, alcançar a unidade da fé, alcançar o conhecimento do Filho de Deus, chegar à maturidade, atingir a medida da plenitude de Cristo. O propósito dessas coisas, Paulo está falando, é que não sejamos mais como crianças, levados, enganados, jogados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então preste atenção nisso, queridos. Somente se esses alvos estiverem sendo alcançados, é que nós poderemos ter a certeza que nós fomos bem-sucedidos na obra que Deus deu para nós fazermos. Aqui não está dizendo nada sobre templos, não está dizendo nada sobre conforto do templo, não está dizendo nada sobre estruturas, tudo isso é muito importante e se tivermos condição devemos ter o melhor. Mas o propósito não é esse. Deus não depende de estruturas. Vocês se lembram, quem esteve aqui, numa mensagem que Deus me deu, eu estou concluindo já, tá? Numa mensagem que Deus me deu através de sonho, e eu ministrei para vocês, e eu estou lembrando dela agora, e nessa mensagem, no sonho, aliás, nesse sonho, Deus falou a um pastor, não sei qual era o pastor, mas Deus falou a um pastor, que ele convocasse toda a igreja, porque Deus queria falar com a igreja. E o pastor então disse, sim Senhor, eu vou chamar todos, eu vou convocar todo mundo. Ele disse, sim, mas aí Deus fala, mas não os convide, não os convoque para se reunirem no templo. Os convoque para se reunirem num campo aberto. Sem construção, sem nada. Quantos lembram disso? Vários irmãos. Os convoque para o campo. E o sonho acabou aí. E eu acordei preocupado. E eu fui orar a Deus a respeito desse sonho. Falei, Senhor, eu preciso entender por que o Senhor me deu esse sonho. E o Espírito Santo falou para mim, o que Deus vai falar para a igreja, essa igreja que saiu do conforto do templo e das facilidades que o templo tem, instrumentos, tudo, data show, tanta coisa. O Senhor tirou eles e levou para um lugar deserto, para saber se eles serão capazes de me adorar com a mesma intensidade, com a mesma alegria, de cantar com o mesmo fervor, de chorar na minha presença da mesma maneira, sem microfone, sem instrumento, sem data show, sem banco acolchoado, sem cadeira confortável, sem luzes estroboscópicas, sem fumaça. Eu quero saber se o meu povo consegue me adorar, sem depender dessas coisas. Aleluia.
Como foi forte essa mensagem. Nós precisamos ter a humildade necessária, meus queridos, para descobrir em qual ou quais desses erros que nós temos caído. E não importa se esses erros estão sendo cometidos até inconscientemente. Consciente ou inconscientemente, nós precisamos nos humilhar e pedir: Senhor, eu preciso mudança disso. E também termos a humildade para buscar as mudanças de comportamento, as mudanças dos hábitos que são necessárias para a nossa integridade ministerial e para a integridade do corpo de Cristo. Se eu não me preocupar com isso, eu não serei uma pessoa íntegra, completa. E a igreja não será uma igreja íntegra, uma igreja completa. Porque se nós não tivermos esta humildade, nós corremos o risco de desonrar o nome de Deus. Nós corremos o risco de perdermos a nossa credibilidade como líder. Nós corremos o risco de causarmos escândalos, tanto na igreja como na sociedade. Nós corremos o risco de nos tornarmos causa de tropeço para outras pessoas. Nós corremos o risco de nossa própria vida pessoal ficar marcada e o nosso legado para as futuras gerações se transformar num legado de vergonha e de desconfiança. Eu participei de um velório essa semana com a minha esposa, uma prima distante dela, segundo grau, uma mulher de Deus. E foi me dada a oportunidade de falar, mas nós estávamos com um horário bem curtinho, porque ela é de uma cidade do interior, Pindamonhangaba, e o culto já tinha sido feito lá. Então ali era apenas uma oração antes do sepultamento, e o horário estava em cima. Mas de todas as pessoas, chama Joana, a irmã que faleceu, e de todas as pessoas que falavam dela, só tinham palavras de elogio. Como ela sabia abordar muito bem. Então ela ensinava pessoas a bordar. E ela pregava o evangelho bordando e ensinando a bordar. Ela foi um exemplo de vida familiar, de relacionamento conjugal, sabe, uma mulher que nós conhecemos há décadas. E eu fiquei pensando, quais serão os comentários que serão ditos ao meu respeito no meu velório? Qual será o legado? Qual será o legado que eu vou deixar? Qual o legado que você vai deixar? Não só para os teus filhos, mas para a igreja. E quando se lembrarem de você, digo: olha, passou por aqui um homem de Deus, passou por aqui uma mulher de Deus. Precisamos seguir os passos para a cura e a restauração. Quais são esses passos? Eu relacionei alguns. Primeiramente, o reconhecimento de que precisamos mudar e de um arrependimento sincero. Saber que precisa mudar, mas sem arrependimento não muda a situação. A Bíblia diz: quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. É um processo de reconhecer: olha, eu pequei, e eu vou deixar, eu não vou fazer mais isso, eu não quero mais ser assim. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, buscar por ajuda e aconselhamento. Quais são as pessoas que você confia para ir abrir o seu coração e pedir uma oração? Fala: olha, eu preciso de ajuda, eu preciso mudar em algumas áreas. Se esse grau de relacionamento for tão íntimo, tão profundo, né, for uma boa influência na tua vida, você pode contar o que está acontecendo. O que você acha que eu devo fazer? Buscar ajuda e aconselhamento. Nós temos dificuldade, nós pastores temos dificuldades de fazer isso, porque nós temos medo de sermos menosprezados, de acharem que a gente está perdendo a espiritualidade, a fé.
ou de pensarem que nós estamos vivendo em pecado. Por isso que a gente tem que procurar pessoas que sejam capazes de serem mentores espirituais. Terceiro, desenvolver nossa vida devocional e buscar maior intimidade com Deus. De que jeito? Através da prática da oração, através da meditação na palavra, através do jejum, o estudo precioso da palavra de Deus. Não é por acaso que o salmista disse que essa palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Não é por acaso. Quarto passo, se envolver com pessoas que tenham uma vida íntegra e que sejam modelos para a nossa vida. Escrevendo aos Coríntios, Paulo fala: as más conversações corrompem os bons costumes. As pessoas com quem a gente se relaciona fazem a diferença na nossa vida. Provérbios 13:20 diz: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Anda com os sábios e serás sábio. E por fim, transparência e prestação de contas. Torna a sua vida ministerial uma vida aberta, para as pessoas saberem com quem estão lidando, para que a igreja saiba com quem está lidando, quem é o seu pastor. A nossa busca pela integridade, pessoal ou ministerial, não pode se resumir, queridos, apenas numa ministração como essa aqui. Essa busca precisa ser um processo contínuo, porque hoje eu sou ministrado, mas o mês que vem vai ter outro tema, e aí eu esqueço esse. É até bom que você receba o esboço. Na verdade é a mensagem toda. Só os versículos que você vai ter que abrir a Bíblia para ler. Não pus por impresso. Cada um de nós precisa se esforçar para viver de forma digna do chamado que nós recebemos, honrando a Deus, edificando o seu reino com o coração íntegro e puro. Lembre-se, nunca se esqueça disso. Você não tem um ministério, você é do ministério. Você foi chamado para um ministério. Se nós falharmos, Deus nos tira dali e põe outro no lugar. Deus levantará outras pessoas para fazer aquilo que Ele nos honrou, permitindo que fizéssemos. Mas se não soubermos viver isso, Ele nos substituirá. Ele nos coloca ali, Ele nos tira dali. Amém? Eu quero ter uma vida íntegra. Eu, Leonardo, eu quero ter. Eu quero ter um ministério íntegro. Eu quero viver de acordo com esta palavra. Mais alguém deseja isso aqui? Amém. Vamos ficar de pé? Em série de louvor. Se mais alguém deseja isso, então, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Senhor, eu quero ter uma vida íntegra. Eu quero ter um ministério íntegro, Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui. Vem aqui buscar, através da oração, junto comigo, eu também quero. Eu vou orar, mas eu quero ser ministrado também. Eu vou orar, mas eu quero receber também. Eu quero ser tratado por Deus, eu quero ser mudado por Deus. Eu quero ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não quero ser um pastor de boca torta, por causa de hábitos ruins e costumes errados. Eu quero ser um homem de Deus. Seja uma mulher de Deus também assim. Aleluia. Pode se aproximar mais um pouco, por favor, para que os irmãos que estão vindo pelo corredor possam se achegar. Se mais alguém quiser, venha para cá.
Aqui somos as pessoas, quem está aqui são as pessoas que estão declarando publicamente que desejam ter essa integridade de vida, ter essa integridade ministerial. Aqui estão as pessoas que têm coragem de dizer publicamente. Isso não quer dizer que você não deseje, mas se quiser se juntar a nós, Harabachandalei, Calabacharabalaia, Deriandalamaseri Candalabas, Riandalabachuri Candalamarai, Labarai Sandalamasteri Candalamas, Harabacharabalabay, Rabasturiandalamas. Oh Senhor, aleluia! Nós nos apresentamos perante Ti, Senhor. Se o Espírito Santo mover você que ficou no lugar para vir aqui e orar junto com alguém que está aqui na frente, faça isso. Sai do seu lugar, vem aqui, põe a mão no seu ombro, chore com ele, ore com ele. Vem aqui ajudá-lo na intercessão. Aleluia, Senhor maravilhoso. Perianderei carai amassei para amassanda labas. Cura o meu interior, Senhor eterno, aleluia. Entender a tua vontade e fazer a tua vontade, Senhor. É isso que nós queremos. Mas, Senhor, precisamos. Precisamos mudar, Senhor, hábitos, costumes, práticas que nos impedem e tiram de nós a sensibilidade do Teu Espírito, que nos impede de entender o Teu propósito. Senhor maravilhoso, eis-nos aqui, ó Pai, os Teus servos e eu com eles. Vem curar-nos, ó Pai, dessa doença terrível que tira a nossa integridade, que tira a nossa legitimidade pastoral, que mina a nossa autoridade. Nós precisamos ser curados. Meu Deus, nós somos gratos a Ti por falar conosco, por nos ensinar, por nos exortar. Senhor, que todo vício comportamental, que todo costume errado, que toda prática que é nociva para o corpo de Cristo e para a minha vida, sejam arrancados do meu coração e da minha mente, e andei estar abaixado, sejam tirados, ó Pai, com raiz e tudo, para nunca mais brotarem dentro de mim. Tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não te pertence, tudo que adoece o meu corpo e tudo que adoece o teu corpo, seja arrancado de mim. Seja arrancado de nós. Toda fortaleza
toda fortaleza, seja emocional, seja espiritual, não importa qual seja, vem destruir em nós. E Espírito Santo, leva a nossa obediência cativa ao Senhor Jesus, leva a nossa submissão cativa ao Senhor Jesus. Nós nos rendemos, nós nos rendemos, nós nos rendemos, nós nos rendemos, nós nos rendemos. Nós nos rendemos diante de Ti para falar, para pregar os amigos. Agora restaura o ministério, restaura o dom, restaura a alegria do ministério. para pregar os amigos. Agora para cumprir. Dá-nos alegria de sermos quem o Senhor nos chamou para ser. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. É muito forte a presença de Deus neste lugar. É muito forte a presença de Deus neste lugar. Isso não é coisa de um sermão. Isso não é coisa de uma reunião. É de uma entrega diária, é uma entrega permanente aos pés do Senhor. Isso não acontece do dia para a noite, igreja. O Espírito precisa ir trabalhando todos os dias na nossa vida, e a cada dia arrancar, mas arrancar com raiz e tudo. Aquilo que nos impede de sermos o que Ele precisa que nós sejamos para o ministério para o qual Ele nos chamou. Nós não podemos sair daqui sem fazer propósito com Deus. O propósito não é comigo, é com Deus. Senhor, eu ouvi a Tua palavra. Eu recebi a Tua palavra, Senhor, e eu quero começar a viver de acordo com esta palavra. Talvez haja em mim, Senhor, costumes e hábitos ruins que eu não conheça e não saiba. Eu não me percebi ainda, mas eu quero que o Teu Espírito, que conhece e sonda no mais profundo íntimo do meu ser, e traga ao meu conhecimento isso. Traga, Senhor, à tona aquilo que precisa ser transformado. Traga a superfície da minha mente e do meu consciente, para que eu possa começar a colocar isso diante do Teu altar. Esse processo só vai acabar no dia que Jesus voltar. Mas ele precisa começar. Se não começar,
ele não vai continuar. Pode voltar aos seus lugares. Vamos cantar mais uma vez o hino da campanha. Louve a Deus e faça desta oração, desse louvor, uma oração. Somente Ele pode fazer mudança na minha vida e no meu ministério. Com teu fogo. Só Ele. Ore esse louvor, ore. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Cura o meu interior. Vem com teu fogo. Vem, Senhor. Ó Espírito Santo. Vem com teu fogo. Ó Espírito de poder. Vem com teu fogo. E carabalaçai, aleluia. Meu interior. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Cura o meu interior. Canta. Vem, Senhor. Cura o meu interior. Para exercer meu ministério, Senhor. Pra falar, pra pregar, usa-me agora pra cumprir teu querer. Cura-me agora pra falar, pra pregar, usa-me agora pra cumprir teu querer. Toda mágoa
Leva isso no teu coração. Receba isso no teu coração, você que está distante, você que vai ver mais tarde esse vídeo, mas na hora que você ver, na hora que você ouvir essa mensagem, ela estará disponível para você ser tocado pelo poder de Deus. Vamos levar isso no nosso coração. Você está recebendo daqui a pouquinho, dentro de instantes, esta mensagem no teu WhatsApp. Como eu disse, o pastor Cláudio vai passar para os demais que não são convencionais, mas que desejam receber. Ministre na tua igreja. A tua igreja precisa saber disso. Eles precisam também receber essa palavra de integridade. Eles precisam disso. Pregue isso na tua igreja. Pegue o esboço, mude, destaque o que você quiser destacar, mas fale sobre isso, para que a nossa igreja unida seja curada. Não é outro propósito. Não é outro propósito. Nós vamos orar encerrando nossa reunião, nosso encontro de hoje, nosso café da manhã com pastores e líderes. Uma vez eu sonhei, Deus fala muito comigo em sonhos, viu, irmãos? O tema para a próxima assembleia veio em sonho também. E eu sonhei com uma noiva toda rasgada, o vestido de noiva todo rasgado, cheia de marcas de sangue. E eu perguntei: Senhor, o que é isso? Ele falou: minha noiva está ferida. A minha noiva está ferida. Eu sonhei isso quando nós morávamos ali na Feijó Bittencourt ainda, há muitos anos atrás, mas eu nunca esqueço disso. A igreja do Senhor e a igreja que o Espírito Santo está preparando não é uma noiva ferida, com vestes rasgadas, manchada com o sangue dos seus ferimentos, mas uma noiva resplandecente. E a única marca de sangue que vai ter nela tem que ser o sangue precioso do Cordeiro que foi derramado por nós. Amém? Quando você sair ali atrás, bem em frente ao portão azul, há um pastor ali muito amado que vai estar ali com queijos, manteigas e delícias. Compre e abençoe o ministério dele. Recomendo, viu? São produtos de excelente qualidade. Louvado seja Deus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor Deus, de uma forma extraordinária, Senhor. Mais uma vez o Senhor nos surpreende, mais uma vez o Senhor nos impacta, mas o Senhor nos chama a atenção para coisas que às vezes nós não pensamos ou não lembramos. E nós queremos, Senhor, te louvar por causa disso, porque eu sei que o Senhor está preocupado conosco. O Senhor está preocupado com a tua igreja, o Senhor está preocupado com as ovelhas do Senhor Jesus, com a noiva do Senhor Jesus. Senhor, que o teu Santo Espírito nos faça lembrar disso sempre. E isso seja mais do que um momento, um evento, mas seja o início de um novo tempo para os nossos ministérios e para a tua igreja. Em teu nome, Jesus, eu abençoo a tua igreja. Como sacerdote da tua casa, Senhor, eu ministro a bênção sobre os teus servos. Leva-nos em paz agora, abençoe os que estão distantes. Que a mesma maneira como o teu Espírito falou aqui, ele venha falar com cada um que vier a assistir esta mensagem. E se o Senhor Jesus não voltar, Pai, mês que vem estaremos aqui. O Senhor há de preparar mais um momento especial para nós. Leva-nos na tua paz, dá-nos um final de semana abençoado em nossas igrejas, que as manifestações de Espírito e de poder sejam a marca dos nossos cultos nesses dias. Eu oro pedindo e agradecendo em nome do Senhor Jesus.